Vamos lá, gente. Aqui é o professor Gustavo Lima. Vou trabalhar com vocês matemática e hoje o nosso tema é construção de figuras semelhantes. Tá bom? Então tá aqui. Vamos lá com vocês, alunos dos 6º anos, tá bom? Professor Gustavo Lima com vocês. Vamos lá. Bom, trazendo aqui a ideia de figuras geometricamente iguais. Vamos trabalhar essa ideia de figuras semelhantes, dessa construção, e de figuras agora que são geometricamente iguais. Então, na imagem, como vocês podem ver, elas têm o mesmo tamanho, ocupam o mesmo espaço, têm a mesma estrutura. E aí, então, por isso que elas são geometricamente iguais, tá certo? Então, como vocês podem observar muito bem na imagem. Agora nós vamos ver aqui, fiquem atentos na tela, a ideia de redução. Nessa ideia de redução não é apenas diminuir a imagem de qualquer jeito, de forma aleatória, diminuir os lados da imagem. Não. Elas precisam permitir que haja aí uma proporcionalidade nessa redução. Então, como a gente pode observar aqui, na imagem seguinte, houve uma redução, mas não foi uma redução aleatória, simples, de tamanho, e sim de algo proporcional, de forma proporcional. Aqui temos a ideia de ampliação. Podemos observar aqui que existe um tamanho retangular, que se encontra aqui esse Hulk, e agora ele vai aumentar de tamanho, mas também ele vai aumentar de forma proporcional. Não é somente aumentar os lados e dizer que houve aí uma ampliação. Então, recapitulando, a redução não é de forma aleatória, assim como a ampliação também não é de forma aleatória. Vamos lá agora entender como se aplica as ideias de redução, de ampliação e de figuras geometricamente iguais. Aqui você pode observar, nessa figura, que ambas são geometricamente iguais. Mas o que permite que elas sejam iguais? O que nos diz isso? Você pode observar na imagem que existe uma malha quadriculada. Essa malha quadriculada, cada quadradinho dessa malha são iguais. Então, dois retângulos foram desenhados nessa malha quadriculada de forma que você pode observar que os ângulos são iguais e que os lados correspondentes são proporcionais. Mas proporcionais o que quer dizer, professor? Quer dizer que existe ali um valor que se aplica na multiplicidade para um aumento, se for querendo atingir aí uma ampliação, certo? Ou você pode fazer aí uma divisão para obter uma redução. Lembrando que eu estou me referindo a números naturais. Se estiver falando de números inteiros ou se estiver falando de número fracionário, nem sempre multiplicar vai aumentar. Pode ser que multiplicar também, nesse sentido, diminua. Bom, nessa daqui nós podemos ver a ideia de redução. Como é que seria essa ideia de redução? Nas imagens, como você pode observar na tela, existem dois retângulos. Esses retângulos, vamos observar a primeira imagem e a segunda imagem. Ambos foram desenhados numa malha quadriculada. Também permanecendo ali, os ângulos iguais. Agora, os lados foram divididos na metade. Então, refere-se ao que eu havia dito antes. Ou eu posso dizer que houve uma multiplicação por uma fração, por exemplo, por meio, 1/2 é uma fração, ou houve uma divisão por 2. Houve aí uma redução. Essa redução aconteceu em ambos os lados. Então, observe que da primeira imagem para a segunda, tanto o segmento que está na vertical, quanto o segmento que está na horizontal, eles foram divididos por 2. Então, fazer uma redução não é simplesmente pegar a imagem e dividir só um lado da figura. Não. A ideia da redução, existe aí uma proporcionalidade. Então, se você vai dividir o segmento da vertical por 2, então você também tem que dividir o segmento da horizontal por 2. É justamente essa ideia que se tem de ampliação e de redução. Aqui nós temos a ideia de ampliação. Observe bem a imagem. Temos aqui dois triângulos que foram feitos em uma malha quadriculada também.
né? E aqui nós conseguimos observar o quê? Que existe ali a medida do segmento, tanto da horizontal quanto da vertical. E se você observar bem, a imagem primeira, ela pequenininha, ela contempla o quê? 2 quadradinhos na altura e 2 quadradinhos na base. Então, supondo 1 centímetro para cada ladinho desse quadradinho, então seria 2 centímetros de altura para o pequeno e 2 centímetros para a base do pequeno. Observe que houve aí uma ampliação, a figura aumentou, mas ela não vai aumentar de forma aleatória, ela aumenta de forma proporcional. Então, houve aí uma multiplicação por um número natural, houve aí uma multiplicação por um número a obter essa imagem maior. Observe também que os ângulos permanecem iguais, tá certo? Então, as características continuam as mesmas, certo? O que se refere aos lados e no que se refere aos ângulos, continuam os mesmos. Então, você pode observar que na pequena imagem temos aí o ângulo de 90 graus, de 45 graus e de 45 graus. Na imagem maior, permanece a mesma. Então, os ângulos permanecem 45, 45 e 90. E o lado? O que acontece com o lado? Há também um aumento? Há esse aumento. Como você pode observar, ele está de forma proporcional. Se você observar bem, a imagem pequena tem 2 quadrados na altura, dissemos agora há pouco que 2 centímetros de altura, então a figura maior, ao lado, tem 6 centímetros de altura. E a base tem 6 centímetros também. Então você consegue observar que houve aí uma multiplicidade. Ok? Vamos observar na próxima imagem. Relação proporcional que se tem com os lados. Então vamos observar o que acabei de falar em relação a essa ampliação. Na ampliação, tem 2 centímetros da base, tem 2 centímetros de altura. Na figura maior, temos aqui 6 centímetros na base, 6 centímetros na altura e 8,49 centímetros, que é do outro segmento. Então, observe que houve aí uma multiplicação, né? E os lados são proporcionais, ok? E houve aí uma multiplicação. Ao multiplicar cada lado por 3, obtemos as medidas de cada lado do triângulo maior, ok? Então, você pode observar que na própria imagem, você entende essa ideia de proporcionalidade. Lembrando, se eu vou multiplicar a figura menor, cada lado por 3, então eu preciso encontrar o resultado dessa multiplicidade por 3. Ah, eu quero fazer uma redução. Então, se eu vou fazer a redução da base por 4, vou dividir por 4. Então, cada lado da figura também tem que ser dividido por 4. Vejamos aqui agora no exemplo. As figuras abaixo são desenhos de um mesmo gato. As figuras mostram que não houve deformação do desenho do gato, porque todos os comprimentos foram multiplicados por... Então aqui você dá uma pausa, tenta responder e volta para escutar a minha explicação. Bom, você consegue observar na figura da cabecinha do gato que há um aumento, né? A questão já disse que houve aqui uma relação proporcional, que houve uma deformação, mas não modificou a figura. Então, você consegue observar que na cabeça do gato, antes tinha 2 e agora tem 4. Na base lá do gato, você vê que antes tinha 4 e agora tem 8. Então, se tinha 4 e agora tem 8, na cabeça, o espaço lá da cabeça tinha 2 e agora tem 4. Da orelhinha, tinha 1 e agora tem 2. Quer dizer que eles foram multiplicados, todos os comprimentos foram multiplicados por 2. Então, é isso que você precisa compreender. Cada segmento, cada parte da figura, cada comprimento, ele recebe a mesma multiplicidade. E no caso aí, foi a mesma multiplicidade por 2. Cida desenhou uma figura em uma malha quadriculada conforme a figura a seguir. Então vamos observar aqui este exercício. Observe bem a imagem que está ao lado. Ela desenhou esse jeito na malha quadriculada, né? Fez aí o percurso que ela quis.
Qual das alternativas representa esta figura ampliada? Observe bem. Então, dê pausa no vídeo, tente fazer essa questão, volta aqui para ver minha explicação. Bom, nós conseguimos observar bem o seguinte, que Cida, ela começou a fazer na horizontal dois ladinhos dessa malha quadriculada, certo? Então, se houve uma ampliação, tem que haver ampliação tanto nesses dois segmentos que estão na horizontal e nesse um segmento que está na vertical. Então, você consegue ver que tem dois na horizontal, tem um na vertical e tem três na horizontal novamente. Qual das alternativas representa esta figura ampliada? Vamos observar a letra A, alternativa A. No primeiro segmento da alternativa A, tem 3 espaços. E na vertical, tem um espaço. Opa, não pode ter. Não pode ser uma figura ampliada. Por quê? Porque ele aumentou um segmento, mas o outro permaneceu o mesmo. Então, descarta essa figura. Alternativa B. Na alternativa B, tinha 2, né? E agora você consegue ver que na horizontal tem 4. Ok. Aí você agora consegue ver que na vertical tem 2. Horizontal novamente tem 6. Opa, então vamos observar a imagem novamente. A imagem tinha 2, 1 e 3. Agora o que nós estamos querendo é uma proporcionalidade. E a letra B ela nos dá essa proporcionalidade. Ela nos dá 4, que foi o 2 multiplicado por 2. Ela nos dá 2, que foi o 1 multiplicado por 2. E ela nos dá 6, que foi o 3 multiplicado por 2. Então você consegue ver claramente que aí sim houve uma ampliação. Todos os comprimentos, todas as medidas, todos os desenhos, eles foram sim multiplicados pelo mesmo valor, ok? Então a nossa alternativa aqui vai ser a alternativa B. Ela nos traz essa ideia de ampliação da imagem. Veja a figura representada na malha quadriculada abaixo. Observe bem a imagem, tá? Qual das figuras representa uma ampliação ou redução dessa figura? E aí você tem que analisar todas as alternativas. Por quê? Porque pode acontecer uma ampliação ou pode ter acontecido uma redução. E aí é quem vai dizer a você, observando a imagem, se todos os comprimentos foram divididos pelo mesmo valor ou se todos os comprimentos foram multiplicados, né, foram aumentados pelo mesmo valor. A ideia que a gente fala de multiplicar, assim, a ideia de ampliação, se dá muito com o número natural, tá? Lembrando que se eu multiplico o número natural por um número decimal, eu vou ter um número menor e não maior. Então, nem sempre multiplicar é aumentar. Bom, então, dê pausa no vídeo, tente responder para ver minha explicação. Na imagem, conseguimos observar o seguinte, né? Tem lá o seu formato, a primeira basezinha é 2, na altura dele é 4, e aí você tem que observar cada uma delas. E após observar, você vê o seguinte, a letra A. A letra A ela não teve alteração na horizontal, mas teve alteração na vertical. Então você já vê que não aconteceu com todos os comprimentos. Então já não pode ser a letra A. A letra B você consegue observar que ela está bem deformada, né? Ela houve um aumento em relação a algumas partes da imagem, mas não houve em todas as partes. E aí é onde se encontra o detalhe. Não pode ser também a letra B. A letra C, quando você consegue observar bem, você vê que antes na vertical tinha 4, agora tem 2. Na horizontal tinha 3, tinha 6 e agora tem 3. Então você vai ficar na briga entre as duas imagens. Mas quando você consegue observar bem claramente, você consegue observar que a letra D é quem nos traz a afirmação correta. Ela é quem houve a redução, ok? É uma redução, a imagem ela está menor, mas ela não está menor de forma aleatória. Ela diminuiu de forma proporcional. Cada comprimento diminuiu ali de forma proporcional, ok? Vamos para o próximo.
Mariana desenhou no papel quadriculado um quadrado e em seguida construiu a diagonal e pintou uma parte de cinza. A parte de cinza pintada, o que ela corresponde? Observe ali, ó. Ela fez um grande quadrado em uma malha quadriculada onde tem vários quadradinhos e pintou uma parte dessa, né? Essa parte corresponde ao quê? Ao dobro da área do quadrado? É a metade da área do quadrado? É igual à área do quadrado? É o triplo da área do quadrado? Então, dê pausa no vídeo e tente responder para voltarmos e você ver a minha explicação, ok? Então, como você consegue observar, ela dividiu na diagonal. A diagonal do quadrado, ela está claramente ali, ó, dividindo na metade. Ok, então, se ela dividiu o quadrado na metade, metade quer dizer o quê? Que agora tem duas partes iguais. Então, a área da parte cinza pintada, corresponde à metade da área do quadrado. Ok? Então, chegamos aqui que a nossa alternativa é a letra B. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que você tenha gostado, que continue assistindo aqui os vídeos do Educa PE. Tá ok? Até a próxima!